Você já ouviu falar em síndrome do reizinho ou síndrome da princesinha? Pois bem, eu vou contar dois casos fictícios, os nomes aqui mencionados são fictícios, né, para ver se a gente entende o que é essa síndrome do reizinho ou da princesinha. Eram 11 horas da manhã de uma quarta-feira, em pleno trânsito, a dona de casa, Dona Ivete, está dirigindo quando o seu telefone toca, o celular. E ela, logo ao olhar o celular, ela já imagina quem esteja lá do outro lado da linha. É nada mais nada menos do que o seu filho Bruno, de 5 aninhos. Num prazo de 1 hora, Bruno já havia ligado 6 vezes. E ela atende aquele telefone, e ao atender aquele telefone, Bruno começa a chorar para que ela volte para casa. Né? Isso sem falar que, antes dela sair de casa, ele já fez aquela manha para que ela não saísse de casa. Né? Então veja, Dona Ivete não pensa duas vezes, dá meia volta e volta para casa. Bem, Bruno sofre de um mal que nós psicólogos chamamos de síndrome do reizinho. Isso é consequência da superproteção. Isso mesmo, a superproteção. Né? Bruno, na verdade, é vítima aqui por parte dos pais. Bruno foi tão paparicado desde o berço que agora, aos 5 anos de idade, ele apresenta várias características do tipo: tem dificuldade com os colegas na escola, né? Bruno é dominador em casa, com os pais, com as pessoas que ali trabalham. Ele não sabe lidar com nenhum tipo de recusa. Bruno, enfim, seus pais ficam pensando em que nós erramos. Né? E a dona Ivete aqui na história, né, no caso que nós estamos contando, se sente extremamente culpada. O que eu quero falar é o seguinte: proteger os filhos queridos é obrigação nossa, dos pais. Né? E é razoável, é normal proteger. Por exemplo, se eu como mãe, meu esposo como pai, nós não deixamos nossos filhos brincar numa outra casa de coleguinhas que estejam com uma doença contagiosa. Né? Então, estarei proibindo. Isso aí é um ato de proteção. E é razoável. Ou, talvez, por exemplo, né, meus filhos queiram brincar numa caixa de areia, mas eu sei que aquela caixa de areia só vive suja e animais frequentam ali aquela caixa de areia. Então, é razoável que eu não permita. Então, esse tipo de atitude é normal, é razoável. O difícil é saber saber identificar, né, aonde vai o limite da proteção, que é uma atitude saudável, da superproteção. E eu deixei aí no Facebook um teste, né? Muitos já fizeram. Quem não fez, eu aconselho que façam. Então, você que está me ouvindo aí no YouTube, vá lá no Facebook e faça o teste para você verificar se você é um pai superprotetor, uma mãe superprotetora. Né? Está lá no Facebook. Mas existem alguns sinais em relação aos pais que já identificam um caminhar para a superproteção. Que sinais são esses? Por exemplo, um pai superprotetor, ele começa enchendo o bebê, né, de roupas, a sua criança, o seu filho de roupas, em um primeiro sopro de vento em pleno verão. Né? Um outro exemplo que eu poderia dar, que é um sinal de superproteção, é o seu filho chupa a chupeta e você de meia em meia hora lava essa chupeta. É um sinal de superproteção, sim. Né? Você proíbe que seu filho engatinhe no chão lá da sala de jantar da sua sogra. Isso é um ato de superproteção. Né? Você proíbe o seu filho de brincar com outras crianças. É um outro ato. Né? É um sinal de superproteção desse pai. E aí, no decorrer dessas atitudes todas, eu vou dizer o seguinte: tanto você, pai, mãe, quanto o seu filho vão adoecendo. Né? A criança que vive numa superproteção, ela pode ter um desempenho escolar péssimo, porque ela só fará as coisas que ela quiser.
né? Então ela não cumpre com as atividades que ela é pedida na escola. E muitas vezes é a escola que sinaliza que isso está acontecendo. Os pais às vezes não percebem. Um segundo caso típico é também fictício aqui. Uma senhora de 41 anos de idade tem o seu primeiro filho, a sua filhinha, a Maria, né? Com 41 anos de idade. Maria então nasce prematura e ela fica mais de um mês numa incubadora. O que acontece? Os pais saem daquela situação meio traumatizados. E aí, a partir daquilo ali, eles começam a super proteger. Como se Maria fosse de vidro. Qualquer situação, ela estaria se quebrando, né? Então, Maria não dorme sozinha. Maria não brinca com nenhuma outra criança, só com esses pais. É muito comum. Vejam, a estatística mostra que existe um perfil, né, muito peculiar que se predispõe a agir com superproteção com os filhos. E que perfil de pais são esses? Por exemplo, pais de idade avançada. Então, se você se encaixa nisso aí, tem uma percepção bastante aguçada, né? E teve filhos com mais idade, observe se você não está super protegendo. Mas nós pais que tivemos filhos com mais idade, eu me incluo aqui, né? Temos que ter cuidado, senão a gente super protege os nossos filhos. Como é o caso aqui do segundo caso, né? A mãe teve com 41 anos de idade. Então, pais com idade avançada, filhos prematuros, então os pais tendem a super protegê-los. Filho único também, né? Há essa característica de serem super protegidos também, então temos que ter cuidado. E qual é o resultado nos filhos que vivem debaixo dessa super proteção? Geralmente são filhos despreparados para a vida, né? É como se eles vivessem numa redoma de vidros. Então a redoma de vidro protege de tudo, então aquela redoma de vidro quebrou, eles não sabem como se autoprotegerem, né? Então são totalmente despreparados. Eles têm dificuldade de relacionamentos, geralmente são inseguros, eu diria até mais covardes, né? Não sabem enfrentar nenhum tipo de risco, né? E quando bebês já vão apresentar resultados dessa superproteção. Tem atraso na fala, tem atraso no andar, por causa da superproteção, né? Superproteção. Então, queridos, eu vou terminar aqui o vídeo falando rapidamente um pouco sobre essa síndrome do reizinho, síndrome da princesinha, né? Que está presente em virtude da superproteção. Se você, em alguma dessas minhas falas aqui, percebe que está acontecendo, mais uma vez eu volto a chamar sua atenção. Esteja atento. Esteja atento. De olho nos excessos. Fica aqui mais alguns assuntos da psicologia. Tchau, tchau.